Crianças, tudo bem? Hoje vamos iniciar a aula de número 18 do nosso livro 1. E nesta aula de número 18 vamos escorrer algumas passagens do livro de Atos, tá bom? Para início aqui dessa série, a série de número 4, peço a vocês, por gentileza, que abram suas Bíblias junto comigo em Atos capítulo 9. Vamos ler o versículo de 1 a 12, tá bom? E diz assim a palavra do nosso Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações neste momento. Crianças, nós bem sabemos que há uma perseguição nesse momento para todo aquele que se diz cristão no mundo. Em diversos países, muitos cristãos morrem por amor de Cristo, Há países que os cristãos são presos por proclamarem Cristo através das suas vidas. E até mesmo países no qual o cristão pode perder membros do corpo apenas por proclamar o Senhor através dos seus lábios. Que situação tão terrível, não é verdade? Isso nos traz uma seguinte informação, que certamente nesses países há cristãos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Em nossos dias podemos ver diversos cristãos fiéis no qual padecem coisas terríveis por amor ao Senhor. E não foi diferente no primeiro século. Logo após a morte e ressurreição do nosso Senhor, iniciou uma perseguição terrível em Israel. Nós podemos ver nos registros de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Em Atos é nos relatado o primeiro mártir cristão, chamado Estevão. É um homem que a Bíblia diz que era fiel ao Senhor, temente a Deus. E ali proclamou o Evangelho para muitas e muitas pessoas. E foi morto apedrejado. E após esse episódio de Estevão, os judeus, os fariseus, os religiosos acharam que o cristianismo iria reduzir, mas ocorreu justamente o contrário. Muitos professavam crer em Cristo ainda mais, e o número de cristãos e seguidores do Senhor Jesus Cristo crescia exponencialmente, dia após dia. E nessa situação, um homem de grande notoriedade naquele tempo estava indignado. Estava indignado com a seita que eles consideravam uma seita chamada cristianismo. E esse homem que tinha crescido aos pés dos ensinos de Gamaliel, esse homem que era um cidadão romano desde nascimento, ou seja, que tinha uma grande quantia em dinheiro. Esse homem que era um poliglota, uma pessoa erudita, conhecia os maiores filósofos
da antiguidade. Conhecia através dos escritos dos maiores filósofos da antiguidade. Esse homem era Saulo de Tarso, um opositor ao cristianismo, um homem que tinha autoridade em Israel por ser um fariseu de grande reputação naquele tempo. Veja, crianças, a Bíblia nos diz que após a morte de Estevão, as testemunhas depositaram as vestes ali daquele mártir aos pés de Saulo. Isso dizia que a ele pertencia aquele assassinato, ou seja, veio de Saulo a ordem de matar Estevão. E a Bíblia vai relatar no capítulo 9 que ele aspirava mortes, como uma fera selvagem, como um leão que anseia pela sua presa, está ofegante e sedenta pela sua presa. Assim, Paulo, ele aspirava mortes, estava desejoso por mortes de cristãos. Ele prendeu muitos em cárcere e forçava eles a blasfemar do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos imaginar que até essa altura os cristãos em Damasco estavam rogando dia após dia, incessantemente ao Senhor, para que essa perseguição não chegasse até eles. E o nome de Saulo não era só conhecido entre os fariseus, entre a religião judaica daquela época, também era conhecido entre os próprios cristãos. Eles temiam a Paulo, porque sabia das crueldades que ele fazia. Eles estavam rogando incessantemente ao Senhor por graça, por livramento, para que os livrasse dessa perseguição tão terrível que se aproximava de Israel. Veja, crianças, esse homem que foi um grande opositor do cristianismo, Saulo de Tarso, homem de grande influência nos corredores de Jerusalém, homem que matou tantos e tantos cristãos, nós nem conseguimos imaginar. Tantos que perderam suas vidas, tantos que foram torturados. Que situação tão terrível, não é verdade? E o Senhor, pela sua tão grande misericórdia, Ele pode transformar o mais vil dos pecadores no seu filho, por adoção. Veja que maravilha, crianças. Saulo, tinha pedido cartas dos sumos sacerdotes como autorização para ele prender e trazer cristãos de Damasco para serem presos e mortos em Jerusalém. Ele estava com tudo preparado para perseguir também nas regiões circunvizinhas de Israel, perseguir cristãos. Só que ele não imaginava que algo extraordinário iria acontecer na sua vida. Como nós podemos ver na descrição de Atos 9, nas qual nós acabamos de ler, ele foi a cavalo em direção a Damasco. Ele com seus companheiros, seus amigos, muito provavelmente também outros fariseus, a caminho de Damasco para perseguir cristãos. E no meio do caminho, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor apareceu subitamente a ele. Quando a Bíblia fala de subitamente, foi algo inesperado, algo que ele não imaginava. Foi algo de surpresa no meio do caminho. Quando ele viu aquele resplendor no céu, ele caiu do cavalo e caiu com o rosto em terra. Você vê. Nós podemos imaginar isso, criança. Imaginar essa cena. Um homem tão orgulhoso como Paulo. Um homem que não considerava as palavras do Senhor Jesus Cristo. Um homem que tinha ouvido o Evangelho já por N vezes, por tantas e tantas vezes, e não tinha o menor sentimento, a menor consideração para as palavras do Senhor, para a palavra de Deus.
mas agora ele estava com o rosto em terra, estava prostrado diante do Rei da Glória. Assim, crianças, muitas pessoas que zombam de Deus, que escarnecem do Deus vivo, porque acham que ela não precisa de Deus para nada. Eu tenho mansões, eu tenho riquezas, eu tenho tudo do bom e do melhor. Por que eu vou me prostrar diante de Deus? Assim são muitas pessoas nos nossos dias, na verdade, crianças, que zombam e escarnecem da palavra de Deus, ridicularizam as escrituras sagradas, fazem piadas e deboche acerca do Senhor Jesus Cristo e acham que não haverá um dia de prestar contas. Essas pessoas são chamadas na Bíblia como nécias, pessoas loucas, por zombarem do Deus vivo. E assim como Paulo e Angela estarão com o rosto prostrado em terra diante do Rei da Glória. Paulo aqui estava perseguindo ninguém menos do que o próprio Deus. Veja que maravilhoso. Aqui a Bíblia diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda perseguição que é proferida, que é contra a igreja de Deus, o Senhor Jesus Cristo retribui para si mesmo e diz: por que me persegues? Vocês não estão perseguindo apenas a minha igreja, estão perseguindo a mim. O Senhor Jesus Cristo disse isso para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o que quer dizer recalcitrar contra os aguilhões? Né? Naquela época e em nossos dias também, o aguilhão é uma ferramenta para conduzir o boi ou a vaca, o gado para um determinado caminho. Ou muitas vezes quando o boi ou o gado, a vaca, ficava parado, não queria trabalhar, que ficava imóvel, o aguilhão era utilizado para fazer o boi trabalhar mais rápido ou se movimentar. Só que muitas vezes o boi recalcitrava, ou seja, resistia. Ele resistia ali à atividade do aguilhão em seu corpo. Ele não queria atender a ordem que era dada pelo seu Senhor através do aguilhão. Assim, Paulo estava resistindo ao aguilhão do Evangelho. Estava recalcitrando, estava lutando contra o aguilhão. Cada morte por amor a Cristo, diante dos olhos de Paulo, testemunhando acerca do Rei da Glória, era uma mensagem com o ímpeto do Evangelho sobre a sua consciência. Ele recalcitrava, ele deixava de lado em sua alma. Cada oportunidade na qual ele viu de cristãos à beira da morte, falando com ousadia do Senhor Jesus Cristo e testemunhando de Jesus através do seu próprio sangue. Era uma oportunidade, era o Evangelho com ímpeto em suas consciências, em sua consciência. E ele resistia, e ele relutava, e ele negava ao Senhor em sua própria consciência. Assim será que é algum de vocês, crianças? Será que são assim? Ouve a mensagem do Evangelho, o Senhor exortando-os na sua palavra a respeito de arrependimento, a respeito de um dia que você irá prestar contas diante de Deus, de um dia no qual todo joelho se dobrará diante do Senhor e você resiste a essa verdade e você posterga o seu arrependimento dizendo: um dia eu irei me arrepender, mais para frente. Agora não, agora eu sou muito novo e eu deixo para depois. Será que você é assim também, crianças? De resistir do Evangelho? Ou até mesmo com Paulo de escarnecer, de fazer piada, de zombar da palavra de Deus? Será você assim? Que coisa terrível. Que coisa terrível. E Paulo ouviu essas palavras do Senhor Jesus Cristo: dura é para ti recalcitrares contra os aguilhões.
E ele, assustado, temeroso, perplexo, atônito, ele indaga ao Senhor da glória, dizendo: quem é, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Duro é para muitos opositores do Evangelho perseguir os cristãos. Duro é para eles. Muitas pessoas que acham que estão fazendo o bem para si mesmas, perseguindo cristãos, porque os cristãos são uma pedra no meu sapato, por assim dizer. Eles atrapalham os meus negócios. Eles atrapalham os meus projetos de fazer o que eu bem quero com a minha nação. Veja-se, crianças, que esses homens, um dia semelhante a Paulo, estarão perante o Rei da Glória, atônitos, perplexos, assustados, dizendo: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Eles estarão aqui. Tu me perseguiu. Que situação tão terrível. E já ele indagou o Senhor dizendo: o que queres que eu faça? Aqui não é a conversão de Paulo ainda. Ele não foi convertido neste momento. Porque como pessoas estão perto da morte, por ter cometido crimes horríveis, e sabe que vão morrer, sabe que estão nos seus últimos instantes de vida, eles fazem qualquer coisa para fugir daquela situação, para tentar escapar daquela condenação. E eles imploram, falam: o que queres que eu faça? Mas para muitos será tarde demais. E pela sua imensa graça e benignidade, o Senhor demonstrou para Paulo o Evangelho aqui, e o Senhor demonstrou para Paulo o seu grande amor para com pecadores. Veja que oportunidade Paulo teve, crianças. Veja que maravilhosidade. Paulo, de um perseguidor, de um assassino de cristãos, ele teve a oportunidade de receber do Senhor a sua benignidade e misericórdia. Que grande graça para com míseros pecadores. O que queres que eu faça? Que grande oportunidade não foi, crianças? Então aqui o Senhor diz a ele: vá, entra na cidade, e lá te será dito o que convém a fazer. E pela primeira vez, Paulo ora ao Senhor. Ele começa a clamar a Deus verdadeiramente. Vocês bem sabem que os fariseus tinham o costume de orar nos templos, orar nas praças, para ser conhecido por todos como um grande orador, como uma pessoa muito devota. Mas aqui ele estava orando agora. Agora ele estava orando verdadeiramente ao Senhor. Não mais para ser conhecido pelos homens, pelas praças. Não, agora ele está orando ao Senhor. Está clamando a Deus. Pela primeira vez, ele pôde ter uma proximidade com o Senhor verdadeiramente. Crianças. E por 3 dias a Bíblia diz que ele orou e jejuou. Que interessante, crianças. A oração é a primeira evidência, uma das primeiras evidências de um novo convertido. O que antes ele desprezava ou fazia de forma errada, agora ele começa a orar em espírito e em verdade, começa a clamar ao Senhor, tem uma proximidade a Deus através da oração. Ele começa a clamar ao Senhor. Por 3 dias, consecutivamente, ele ora a Deus. Veja que muitas pessoas até fazem oração a Deus. Como que é a oração dos hipócritas?
eles se reúnem e falam: Senhor, abençoe meu dia, tenha misericórdia de mim, perdoe-me, em nome de Jesus, amém. Uma oração mecanizada, uma oração que não vem da alma, uma alma quebrantada, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, pois eu transgredi contra ti. Se o Senhor se compadecer de um verme como eu, Senhor, eu vou continuar nessa situação. Ajude-me, dê-me graça. Agora ele começa a orar ao Senhor em espírito e em verdade. Começa rogando a Deus. E ele se torna um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Veja, crianças, que os feitos de Paulo através do Espírito Santo do Senhor foram inúmeros. Diversos feitos, tantas pessoas que foram salvas agora através da vida de Paulo. De um perseguidor ferrenho ao cristianismo, ele se torna uma pessoa agora perseguida por causa do Evangelho. Veja que transformação. Isto é uma evidência para nós de que o Senhor pode salvar a qualquer um de vocês. A qualquer um de vocês o Senhor pode efetuar a sua obra maravilhosa de salvação nas suas almas. A cada um de vocês que clamar, vocês podem passar também por essa maravilhosa experiência que é a conversão. Algo que você mesmo não pode produzir em si mesmo, eu mesmo não posso produzir em mim mesmo. Somente Deus pode efetuar essa grande dádiva em nossas almas, que é a salvação, transformação de pecadores, pessoas que estão percorrendo um determinado caminho, mas que o fim deles é a morte, como dizem em Provérbios. O Senhor transforma corações, tira o coração de pedra e faz com que essa pessoa agora passe a percorrer um outro caminho, um caminho de amor ao Senhor, um caminho de temor a Deus, um caminho que agora apraz ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, ó Deus, ajude-me a viver para a tua glória, Senhor. Crianças, e hoje os ensinos de Paulo, através do Espírito de Deus, tem muito mais influência do que qualquer ensino de qualquer imperador que houve nos tempos de Paulo. Nós com muita dificuldade sabemos quem foi o imperador da época, ou quem foram os demais imperadores que antecederam a Paulo, ou que sucederam após a morte de Paulo. Mas este homem, Paulo, é conhecido pelos seus grandes feitos. E em nossos dias ele tem uma grande influência. Os escritos dele, através do Espírito de Deus, que nós podemos ter aqui, cartas maravilhosas, inspiradas por Deus, são de grande relevância para o cristianismo em nossos dias. Veja, crianças, é uma transformação sobrenatural a salvação. Nós podemos comparar isso como um leão, um animal selvagem, um animal carnívoro, ser transformado agora em um animal vegetariano. Algumas pessoas vão falar assim: isso é impossível. É impossível que um animal carnívoro se torne um animal vegetariano. Isso é verdade, que isso é impossível. Assim também é impossível para eu e você nos salvar dos nossos pecados. É impossível para você salvar a nós mesmos, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Ele pode efetuar esse grande milagre, se somente creres. Amém? E nós possamos ver essa lição tão maravilhosa da conversão de Paulo.
e aplicá-la em nós mesmos, dizendo: e vemos que uma pessoa que padeceu tanto por causa do Evangelho, que foi tão transformada pelo Senhor, tem muito a nos ensinar, até mesmo nos nossos dias, que o Senhor é poderoso para salvar qualquer pecador que se achegue a Ele, qualquer pecador. Então clame ao Senhor, criança, clame ao Senhor, não postergue, não deixe para depois, roga ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, e crendo em Deus, de todo o seu coração, não duvidando, pois Ele é poderoso para mudar a sua alma. E você será galardoada com a dádiva de ter o Espírito Santo dentro de você e ter a Jesus ao seu lado, te guiando durante toda a sua vida aqui na terra. Então roga ao Senhor, roga a Deus, roga a Ele, peça urgentemente por perdão de pecados, pois nós não sabemos quando o Senhor voltará. Quando Ele voltar, vai ser tarde demais. Não terá oportunidades, mas depois da volta do Senhor, a nossa oportunidade, a nossa chance é agora. Então busca o Senhor enquanto é tempo, crianças. Então, que o Senhor aplique essa mensagem em nossos corações